Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1533, pregado na noite de terça-feira, 9 de março de 1880, por Charles Haddon Spurgeon, no tabernáculo Shoreditch, Londres, Inglaterra. Não temas. Apocalipse 1:17. Não temas é uma planta que cresce abundantemente no jardim de Deus. Se você olhar pelos canteiros de lírios das Escrituras, encontrará continuamente ao lado de outras flores os doces não temas espreitando entre doutrinas e preceitos, assim como violetas surgem em seus esconderijos em meio a folhas verdes. Não temas floresceram nos tempos antigos aos pés de Abraão, quando ele voltou de lutar com os reis. Melquisedeque o abençoou e o Senhor o confortou. O patriarca poderia ter ficado meio receoso de que sempre levaria uma vida atribulada, agora que uma vez desembainhara a espada, mas o Senhor veio a ele em visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e tua grande recompensa. Se ele tivesse que enfrentar os esforços de um soldado, teria um escudo de soldado e o pagamento de um soldado, e ambos seriam extremamente grandes, pois ele os encontraria ambos em Deus. Depois de lutar batalhas por Cristo, você pode se sentir cansado e preocupado, e então seu grande Melquisedeque o refrescará com pão e vinho e sussurrará em seu ouvido: Não temas. Não temas foi dito a Isaque quando ele cavou poços e os filisteus brigaram por eles, e ele, como a alma mansa que era, os cedeu um a um para evitar conflitos. Por fim, ele se estabeleceu em Berseba, e lá o Senhor apareceu a ele e disse: Não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei. Ele era um homem frágil e, portanto, o Senhor tratou-o com ternura. Se algum de vocês tem um espírito manso e quieto e tende a tremer muito, que o Senhor frequentemente lhe conceda um abençoado não temas, para usar em seu peito, para que sua fragrância possa confortar seu coração. Então houve Jacó. Você sabe quão atribulada foi sua vida. Mas quando ele soube que seu amado filho, que pensava estar morto, estava vivo no Egito e estava revestido de glória e havia enviado por ele para que descesse para vê-lo, ele teve medo de ir até que o Senhor lhe disse: Não temas descer ao Egito. Ele deu esta promissora, encorajadora promessa: Eu descerei contigo ao Egito. Se algum de vocês está fazendo uma grande mudança na vida e se mudando talvez para os confins da terra, não temas descer ao Egito. Se Deus o mandar ir até o extremo limite da terra verde, a rios desconhecidos para você, ainda assim, se ele lhe ordenar que vá, não temas descer ao Egito, pois certamente ele estará com você. Os israelitas no Mar Vermelho temiam Faraó, e então o Senhor lhes disse: Não temas, ficai quietos e vede a salvação do Senhor. Se você está em uma situação complicada esta noite e não sabe o que fazer, siga o conselho das Sagradas Escrituras. E não temas, mas ficai quietos e vede a salvação do Senhor. À medida que observamos as Escrituras, percebemos que não temas estão espalhados por toda a Bíblia, assim como as estrelas estão espalhadas por todo o céu. Mas quando chegamos a Isaías, encontramos constelações deles. Quando eu era menino, aprendi o catecismo do Dr. Watts e estou feliz por ter aprendido. Uma de suas perguntas diz assim: quem foi Isaías? E a resposta é: ele foi aquele profeta que falou mais de Jesus Cristo do que todos os outros. Muito bem, e por essa mesma razão que ele falou mais de Jesus Cristo do que todos os outros, ele é o mais rico em consolo para o povo de Deus e continuamente está dizendo: não temas. Aqui estão alguns dos seus antídotos para a febre do medo. Dizei aos que têm um coração medroso: sede fortes, não temais. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não temas, eu te ajudarei. Não temas, vermezinho de Jacó. Não temas, eu te remi.
Não temas, porque não serás envergonhado, nem te envergonhes, porque não serás humilhado. Eu diria, mundo sem fim. Tão abundantes são esses não temas, que crescem como as flores de ranunco e as margaridas, e outras doces flores dos prados, entre as quais as criancinhas na primavera se deleitam. Quanto a recolhê-las todas, ninguém tentaria a tarefa. A margem que está mais cheia dessas belas flores é a que Isaías lançou. Vá lá e colha-as para você. Agora, eu deduzo da abundância de não temas, mesmo no Antigo Testamento, que o Senhor não deseja que o seu povo tenha medo, que ele se alegra em ver seu povo cheio de coragem, especialmente que ele não gosta que eles tenham medo dele. Ele gostaria que seus filhos o tratassem com confiança. O medo servil pode ser considerado próprio do Antigo Testamento, e ainda assim não é assim, pois lá o Senhor clama a seus escolhidos: não temas. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos Deus se aproximando mais familiarmente dos homens do que nunca antes. Não descendo sobre Parã com 10.000 carruagens flamejantes, incendiando a montanha, mas descendo a Belém na forma de um bebê, com anjos cantando as palavras alegres: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. O espírito do Novo Testamento é aproximar-se de Deus, deixar de tremer e começar a confiar, deixar de ser escravo e aprender a ser filho. Embora na forma precisa das palavras não temas não tenham sido ditas com muita frequência pelo Senhor Jesus Cristo, ainda assim toda a sua vida foi uma longa proclamação de não temas. Acho que esta noite vou dar a vocês a maioria dos exemplos em que nosso Senhor expressamente disse não temas. E como cada um que vou dar vem dos lábios de Cristo, ou então do próprio anjo de Cristo, enviado para confortar um de seus servos, oro para que isso venha fresco de Deus para cada crente provado e atribulado, e que todos juntos possamos receber para nossos diferentes medos este mesmo consolo da boca do Eterno. Assim diz o Senhor para você: não temas. Nosso primeiro texto você encontrará gentilmente se tiver suas Bíblias com você. Espero que todos as tenham, pois adoro ouvir o som das folhas da Bíblia, como é feito na Escócia, mas não com tanta frequência na Inglaterra. Vire para o livro de Apocalipse, o 1º capítulo e o 17º versículo, e lá você lerá que João viu o Salvador em sua gloriosa forma, e ele diz: quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nosso primeiro não temas encontra o medo causado pela majestade da pessoa do nosso Salvador. Vocês que o conhecem reverenciam-no profundamente, assim como João, que ao ver seu Senhor divino caiu aos seus pés como morto. Já pensou em Jesus como divino e tentou formar alguma ideia da sua grandeza, seu triunfo e sua exaltação acima dos tronos e principados do céu? À medida que sua alma o exaltou e sua mente foi expandida com pensamentos elevados sobre o glorioso Filho de Deus, não lhe ocorreu dizer dentro de si mesmo: como ouso pensar que ele é meu amado e que eu sou dele? Poderia tal majestade encontrar tal miséria? Poderia tal glória unir-se a uma significância como a minha? Sei que você deve ter experimentado esse sentimento, e ainda assim não deve ceder a ele, pois nosso Senhor Jesus, embora ame ver sua reverência santa, não deseja que essa reverência se transforme em uma reserva fria ou em um temor servil. Não, embora ele seja divino, ele o convida a se aproximar sem medo. Por maior que ele seja, você pode ousar ser íntimo com ele. Sejamos simples com ele, então, não reticentes, rígidos ou frios, como se nosso Belém pudesse ser o que o Sinai foi antigamente. Deixe seu Senhor ser glorioso para você. Mais ainda, deixe-o estar perto de você. Exalte-o em seu trono, mas lembre-se de que você se senta lá com ele. Por mais glorioso que ele seja, ele desejou que você visse sua glória e estivesse com ele onde ele está. Ele lhe deu o poder de vencer e sentar em seu trono, assim como ele venceu e se sentou com o Pai em seu trono. Se você estudou a pureza incomparável do seu caráter com a adoração, deve ter ficado maravilhado com a perfeição absoluta de sua humanidade e a glória do seu caráter moral e espiritual. Em tais momentos, se você teve um verdadeiro senso de sua própria posição, você esteve pronto para se afundar no pó e exclamou:
Será que ele lavará meus pés? Ele se entregará por mim? Pode ser que ele tenha amado alguém tão manchado e poluído, tão insignificante e miserável, tão completamente indigno de viver, muito menos de ser amado por alguém tão absolutamente adorável? Mas peço que você sempre se lembre, quando pensar em sua imperfeição, que ele tem perfeição de misericórdia, assim como de santidade, e perfeição de amor aos pecadores, assim como perfeição de ódio ao pecado. E que, por mais culpado que você seja, nunca deve duvidar do seu afeto, pois ele o empenhou em seu próprio sangue e provou seu amor por sua morte. Embora você esteja consciente de ser menos que nada e vaidade, e saiba que Jesus é a perfeição absoluta, ainda assim, não o considere com medo tímido, mas aproxime-se dele com confiança, como uma criança para seu pai ou uma esposa para o seu marido. É uma das tentações de Satanás nos fazer temer a Cristo. Não sejamos ignorantes de seus ardis. Por que você deveria ter medo de Jesus quando ele lhe diz para não temer? Por que temer o Cordeiro de Deus? Ele diz, não temas. Não é o pregador que clama, não temas, mas é o próprio Jesus que sussurra ao seu pobre servo, caído como morto aos seus pés. Não temas, não temas. Será desobediência, então, ter medo. Quando aqueles lábios, que são como lírios que gotejam mirra perfumada, me dizem, filho meu, não temas, como posso ter medo? Sua segurança reside, lembre-se, caro amigo, em confiar em Jesus e não em ter medo dele. Nunca houve uma alma salva por ter medo de Cristo. Nunca houve um filho pródigo que encontrou perdão por ter medo de seu pai. Esse tipo de medo deve ser lançado fora, pois traz tormento. Jesus, nosso Senhor, é grande e bom, mas então ele escolheu se tornar o Salvador dos pecadores, e não precisamos temer nos aproximar dele, pois este homem recebe pecadores. Um anfitrião que entretém em sua mesa os mais pobres dos pobres e os mais baixos dos baixos e lhes dá boas-vindas, não é alguém para ser temido. Lembre-se de que se você está honestamente com medo de Jesus, deve temer e entristecê-lo por estar com medo dele. Quando o médico vê o paciente recuando de sua faca, ele não se surpreende. Mas quando Jesus vê você recuando daquela mão que não fere, mas cura com sua própria ferida, ele olha com olhos de tristeza para tal medo. Por que recuar dele? As criancinhas correram para os seus braços. Por que recuar dele? Nada o corta mais profundamente do que o pensamento ingrato e injusto de que ele não está disposto a receber o culpado. Se ele quisesse mantê-lo à distância, teria permanecido no céu. Sua vinda aqui não pode significar outra coisa senão amor pelos que perecem. Portanto, não o entristeça tendo medo dele. Lembre-se de que sua veracidade proíbe a rejeição de qualquer um que venha a ele, pois ele empenhou sua palavra de que maneira nenhuma os lançará fora. Todo o que o Pai deu a ele, irá a ele, e ele, de maneira nenhuma, o lançará fora. Portanto, você não precisa ter medo de que especialmente você não possa vir. Recebi uma carta nesta semana em que uma pobre alma diz: acredito que sou a pior pessoa que já viveu, embora não em aparência externa, mas no coração. Acredito que todas as outras pessoas sentem mais do que eu ou têm algum ponto em que são melhores do que eu, mas eu sou a pior de todas e temo que Jesus nunca olhe para mim. Alma batida, não há fundamento verdadeiro para tal suspeita. Se você tivesse um demônio em você, ainda poderia vir a Cristo. E se houvesse uma legião de demônios em você, e eu não sei exatamente quantos formam uma legião, mas se houvesse tantos que você não pudesse contá-los, ainda assim você poderia vir com todos os demônios do inferno em você, e ele não franziria a testa para você, mas expulsaria os demônios de você. Não tenha medo de vir a ele cujas feridas o convidam. O bendito Salvador, que recebe pecadores, não ama que você fique longe por medo. Sei o que alguns de vocês estão fazendo. Vocês estão tentando chegar ao céu por um caminho indireto. O falecido imperador da Rússia, quando a ferrovia deveria ser feita entre Moscou e São Petersburgo, empregou um grande número de engenheiros para fazerem planos. Ele examinou muito de seus mapas e, por fim, como o homem prático que era, disse: aqui, tragam-me uma régua. Trouxeram-lhe uma régua. Ele pegou um lápis e, desenhando uma linha reta, disse: é assim que devemos projetar isso. Não precisamos de outro plano
além de uma linha reta. Existem muitas maneiras de conduzir almas ao céu, mas a única que vale a pena considerar é esta: desenhe uma linha reta até Cristo imediatamente. Ouvi uma alma desperta dizer: gostaria de falar com o Sr. Cuff. Fale com ele, mas não pare por aí. Vá a Cristo primeiro. Mas gostaria de falar com uma boa mulher, uma querida senhora cristã. Recomendo que vá a Jesus Cristo imediatamente e veja a senhora depois. É bom ter uma sala de aconselhamento, e não tenho uma palavra contra isso. Mas a melhor sala de aconselhamento do mundo é o seu próprio quarto. Vá e pergunte a Cristo diretamente. Podemos fazer de nossos trabalhadores cristãos e líderes pequenos sacerdotes se não tomarmos cuidado. Não deve haver ninguém entre uma alma e Cristo. Almas cegas nunca terão seus olhos abertos por todas as mãos bondosas de todas as boas pessoas daqui de Shoreditch ou de toda Londres. As mãos de Cristo podem dar visão e apenas as dele. E você pode ir a Cristo esta noite. De que maneira? Pergunta você. Sem movimento do seu corpo, mas por um movimento da sua mente. Volte seus pensamentos para Ele, seus desejos para Ele, sua confiança para Ele. Olhe para Ele e viva. Que o Espírito Santo o leve a confiar nele agora e Ele o salvará. Assim tentei, muito brevemente, expor o medo que surge da majestade da pessoa divina de Cristo, para o qual Ele prescreve esta cura. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e estive morto, e eis que estou vivo para todo sempre. Não tenha medo de Jesus por causa de sua glória, nem se afaste por causa da tua inadequação. Você precisa de um mediador entre sua alma e Deus, mas não precisa de um mediador entre sua alma e Cristo. Você pode ir a Ele diretamente, como está. Venha necessitado e culpado. Venha repulsivo e nu. Você não pode vir muito imundo. Venha como está. Desenhe uma linha reta, lembre-se disso, uma linha reta de sua condição perdida para Cristo, e que sua resolução seja: sendo eu perdido, confie que Jesus me salvará, e estou salvo. O segundo, não temas, é igualmente precioso. Vire para Lucas, 8º capítulo e o 50º versículo. O capítulo que estávamos lendo agora há pouco. E lá você encontrará que Jairo tinha uma filhinha que estava morta, e eles disseram: não incomodes o mestre. Mas quando Jesus ouviu isso, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e ela será salva. Ele terá que enfrentar o medo resultante da desesperança da situação em questão. A menina estava realmente morta, e ainda assim, Jesus disse: não temas. Aqui está o consolo quanto aos outros. Caro amigo, se você tem orado por muito tempo por alguém que lhe é querido e tem desejado a salvação dessa pessoa e sua oração não foi atendida, e essa pessoa até piorou, quero que não desista de orar. Mas, você diz, estou ficando muito desanimado, pois ela está se afundando mais no pecado. Bem, há razão para o medo, mas não enquanto Jesus vive, pois ele pode alcançar uma alma enquanto ela ainda estiver deste lado dos portões da morte. Jesus ainda pode salvar um homem enquanto ele ainda está fora do inferno. Continue a orar e não tema. Nenhum caso é absolutamente sem esperança enquanto Jesus vive. O amor ainda prevalecerá. Às vezes, encontramos exemplos surpreendentes em que a oração é atendida no final. Li sobre uma mulher que orou muito por seu marido. Ela costumava frequentar uma determinada casa de reuniões no norte da Inglaterra, mas seu marido nunca ia com ela. Ele era um homem que bebia e xingava, e ela tinha muita angústia de coração por causa dele. Ela nunca deixou de orar, e mesmo assim, nunca viu nenhum resultado. Ela ia à casa de reuniões completamente sozinha, com exceção de que um cachorro sempre ia com ela, e esse fiel animal se enroscava debaixo do assento e ficava quieto durante o serviço. Quando ela morreu, seu marido ainda não estava salvo, mas o cachorrinho foi à casa de reuniões. Seu dono se perguntava o que o fiel animal fazia no serviço, no culto. A curiosidade fez com que ele seguisse a boa criatura. O cachorro levou-o pelo corredor até o assento de sua querida esposa. O homem sentou-se naquele assento e o cachorro se enroscou como de costume. Deus guiou o ministro naquele dia. A palavra veio com poder e aquele homem chorou até encontrar o Salvador. Nunca desistam de seus maridos, boas mulheres, pois o Senhor pode até usar um cachorro para trazê-los a Cristo quando vocês estiverem mortas e enterradas.
Nunca desistam de orar, esperar e esperar. Não temam. Creiam apenas e vocês terão o desejo de seus corações. Orem por eles enquanto houver fôlego em seus corpos e nos deles. Não adianta orar por eles quando estiverem mortos, mas enquanto estiverem aqui, nunca deixem de suplicar a Deus por eles. Pessoas foram convertidas a Deus em circunstâncias muito extraordinárias. 2 homens vis pensaram em roubar a casa de um homem piedoso, o vigário da paróquia, que costumava aos domingos à noite reunir seu povo pobre em sua sala e pregar o evangelho para eles. Este era um pequeno trabalho extra após os serviços do dia. Os ladrões pensaram que se conseguissem entrar na casa com as pessoas durante a noite e se esconder, poderiam roubar a casa facilmente durante a noite. E assim entraram na sala ao lado daquela onde a palavra era pregada. Mas eles nunca roubaram aquela casa, pois através do discurso do piedoso vigário, o Senhor Jesus Cristo roubou-lhes os corações e eles saíram para confessar seu pecado e se tornaram seguidores do Salvador. Você não sabe até onde as flechas do Salvador conquistador podem voar. Nunca se desespere. Jesus Cristo conforta em relação às almas daqueles por quem você está ansioso, dizendo: não temas, crê somente e elas serão salvas. Trabalhe por eles, ore por eles e creia que Jesus Cristo pode salvá-los. Creia plenamente na mesma verdade em relação a você mesmo. Ó, meu querido ouvinte, você pode pensar que está muito longe para ser salvo, mas não está. Você pode imaginar que seu caso está totalmente fora do catálogo, mas você é exatamente o tipo de pessoa que Jesus Cristo salva. Se ele nunca salvasse pessoas excêntricas, nunca teria me salvado, pois muitos homens me julgam como um ser singular. Se você é outra excentricidade, venha comigo e vamos confiar nele. Se você é a única pessoa que está um pouco além da linha da misericórdia, você é justamente a pessoa que Jesus Cristo escolhe abençoar, pois ele ama salvar pecadores extraordinários. Ele é um salvador muito extraordinário. Nunca houve outro como ele e, quando ele encontrar um pecador extraordinário e nunca outro como ele, muitas vezes o toma e o faz um de seus capitães, como fez com Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Oro para que você não tema por causa da grandeza de seu pecado. Humilhe-se por causa dele, mas não se desespere. Você é velho na iniquidade, está profundamente impregnado na transgressão por longa prática nela. Ainda assim, não duvide do poder do Redentor. Se sua salvação dependesse de você, você poderia se desesperar. Mas o Senhor colocou a ajuda sobre um que é poderoso. Na verdade, sobre seu Filho unigênito. E ele é capaz de salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ó, pobre pecador condenado, olhe para cima e tenha esperança. Ó, você que ouviu o clangor do portão de ferro, você que está preso no desespero, tem esperança corajosa, pois Jesus lhe diz: não temas, apenas creia e você será salvo. Que Deus conceda que este gracioso não temas seja um conforto para algum buscador aqui. Nosso terceiro não temas é tirado do 5º capítulo de Lucas, começando no versículo 7º. E talvez o que estou prestes a dizer sirva ao Sr. Cuff e a outros ministros bem-sucedidos. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os ajudassem. E foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, a admiração se apoderara dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Isso encontra o medo que surge da grandeza de sua bondade. Se o Senhor tornou algum de vocês bem-sucedido em seu serviço, se vocês são feitos da mesma matéria que eu, seu sucesso os deixa prostrados diante de seu trono. Houve um tempo em que todos me criticavam e então eu me regozijava e glorificava a Deus. Tive dias felizes quando meu nome era lançado fora como mal. Mas quando o Senhor, em sua grande misericórdia, me deu almas por minha recompensa e começou a edificar a igreja no tabernáculo, fiquei sujeito a tal abatimento de espírito que mal posso descrever como fui esmagado sob o peso da misericórdia divina.
Eu não ficaria surpreso se meu querido irmão Koff tivesse ido para casa depois de ver uma multidão no tal hall e depois de ver esta grande casa cheia e tivesse dito: Senhor, por que te agradaste de me usar e de me favorecer? Se algum de vocês é abençoado em seu trabalho, como espero que seja, pode também sentir a depressão misteriosa que toma o lugar da autoexaltação naqueles que sabem que todo dom bom vem somente de Deus. O medo por causa da grandeza da bondade do Senhor também vem de outra forma. Uma pessoa diz: acredito que estou salvo, pois olhei para Cristo e fui iluminado. E ainda assim, pode ser. O pensamento surge: é bom demais para ser verdade. Agora, olhem, senhores, se não fosse supremamente bom, não seria verdade. É porque é excessivamente bom que é verdade. Como alguém disse da misericórdia de Deus quando seu amigo ficou surpreso com ela. Também estou surpreso, mas ainda assim é exatamente como ele. É exatamente o jeito de Deus, vocês sabem, abençoar um pobre pecador, além de tudo o que ele pode pedir ou pensar. É o jeito de Deus nos surpreender com sua graça. Quando o Senhor envia sua misericórdia, Ele nunca chuvisca, mas derrama. Ele inunda o deserto. Ele não apenas dá o suficiente para umedecer, mas o suficiente para encharcar os sulcos. Ele faz do deserto um lago permanente de água e da terra seca fontes de água. Portanto, não duvide da genuinidade da sua misericórdia por causa de sua grandeza. Mas alguns professos tímidos dizem: este é um grande trabalho que Deus está fazendo aqui, mas é grande demais para durar. Sim, isso também ouvi, e a reunião de muitos para ouvir o Evangelho foi zombada como uma maravilha de 9 dias. Infelizmente, nossa incredulidade disse: não pode durar, e ainda assim durou. O caminho da fé, para mim, é muito parecido com o de um homem andando em uma corda bamba no alto do ar, e você sempre parece meio assustado de que ele caia. Ainda assim, se o Senhor nos colocasse em uma teia de aranha tão alta quanto os Alpes, Ele não nos deixaria escorregar. O caminho da fé é como subir uma escada invisível. Quando você subiu e subiu, às vezes não consegue ver um único degrau à sua frente. Cada degrau parece estar no ar e ainda assim, quando você põe o pé para baixo, é granito sólido, mais firme que a própria terra. Existem momentos em que Satanás sussurra: Deus o deixará, Deus o abandonará. Ele fez tudo isso por você e ainda assim Ele o deixará. Ah, mas Ele nunca deixará, pois sua fidelidade nunca falha. Não devemos ser como o camponês que, ao ter que atravessar o rio, disse que esperaria até o riacho secar, pois ele não poderia correr tão rápido por tanto tempo, mas deveria cansar e cair. Tememos que viveríamos até que o rio da misericórdia de Deus secasse, mas nunca secou e nunca secará. Alguns professos dizem quando um grande número de pecadores é convertido. Ó bem, você vê que há tantos que não podem ser todos genuínos. É por isso que penso que o trabalho é real. Quando vejo um pequeno trabalho ocasional de vez em quando, fico muito mais inclinado a dizer: bem, eu não sei, pode ser de Deus, mas não é um grande acontecimento, e Ele geralmente faz grandes coisas quando seu Espírito é derramado. Mas quando vejo Ele chamando 3.000 em um dia, digo: este é o dedo de Deus, tenho certeza disso. Eu seria o último a desprezar o dia das pequenas coisas, mas também devo defender o dia das grandes coisas. Notei que aqueles que são acrescentados à igreja em tempos de avivamento são pessoas que permanecem tão firmes quanto os outros, e acho que melhor do que os outros. Essa é minha experiência, porque em outros momentos tendemos a dizer: há tão poucos se apresentando, não devemos ser tão rigorosos ao examiná-los. Mas quando há um grande número, sentimos que podemos nos dar ao luxo de ser mais criteriosos e, naturalmente, somos mais rigorosos. Não justifico isso, mas tenho certeza de que essa tendência existe. Acredito em um grande trabalho, e quando vejo Nosso Senhor enchendo a rede, acho que o ouço dizendo para mim: não tenha medo, porque os peixes fazem um barco afundar até a borda da água. Não temas, você pegará muitos mais do que estes. Lançai novamente a rede. Não duvidemos, porque parece maravilhoso demais que Deus nos abençoe tão grandemente. É maravilhoso, mas não devemos duvidar disso. Pode o Senhor usar criaturas tão pobres como nós? Ele nos usa. Não pergunte como Ele pode fazer isso, se Ele faz isso. Ele é um Deus de soberania e usa quem Ele quer, e se Ele o abençoa,
dê-lhe a glória por isso. Mas não deixe que a grandeza da sua graça cause desconfiança. Você já viu um pintor com sua paleta nos dedos e ele tem pequenas manchas feias de tinta na paleta. O que ele pode fazer com essas manchas? Entre e veja a sua pintura. Que pintura esplêndida! Que luzes! Que sombras! Onde estão aquelas manchas de tinta? Elas foram usadas na pintura. O quê? Ele fez aquela bela pintura com aquelas manchas feias de tinta? Sim, aquela pintura foi feita com aquelas pequenas manchas de cor. Assim é com os pintores. De maneira ainda mais sábia, Jesus age conosco. Ele nos pega, pobres manchas de tinta que somos, e faz as benditas pinturas de sua graça a partir de nós. Pois não é nem o pincel que ele usa, nem a tinta que ele usa, mas é a habilidade de sua própria mão que faz tudo, e ao seu nome seja o louvor. Agora, pobre trabalhador, não tenha medo. O grande artista o tomará em suas mãos e fará algo de você. Esqueci quanto pode ser feito com um centavo de ferro, mas sei que existem métodos pelos quais um centavo de ferro pode ser moldado e trabalhado e modelado de tal forma que pode se tornar 100 vezes mais valioso do que era antes de passar pelas mãos do fabricante. O que o Senhor pode fazer com criaturas tão pobres como nós? Quem poderá dizer? Ele diz, não temas, e eu lhe peço que não tema. Vocês que compõem a igreja de Sherodit, não tenham medo, porque o Senhor enche esta grande casa. Chamem seus parceiros que estão nos outros bancos para virem e ajudarem. Ajudem aqueles ao redor a encher seus bancos e que Deus lhes envie um longo e contínuo avivamento do Evangelho em toda esta região. Que os velhos não fiquem assustados com o glorioso trabalho do Senhor. Creiam e regozijem-se. Ora, se o Senhor convertesse 3.000 em um dia em qualquer lugar, haveria muitos que diriam, eu não acredito nisso, pois nunca vi nada assim. Muitas igrejas diriam, não achamos que devemos recebê-los ainda. Em Pentecostes, batizaram os convertidos no mesmo dia. Vocês veem, a igreja estava pronta para batizá-los. Não temos nenhuma igreja na Inglaterra que faria isso. Temo que nenhuma, e não temos nenhum povo cristão que aprovaria se fosse feito. Mas geralmente murmurariam que era um entusiasmo precipitado e uma pressa imprudente. Eu acredito no Espírito Santo. Dizemos isso, mas acreditamos praticamente nisso? Que Deus nos conceda que sim. Mas agora eu me volto para um quarto não temas, que encontramos no 10º capítulo de Mateus, versículo 28. Não vou me virar para ele, mas apenas lhes contarei sobre ele, porque muitos de vocês aqui precisam de seu conforto. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Isso se destina a remover o medo decorrente de perseguições severas. Em uma região como esta, quando um trabalhador se converte a Jesus Cristo, seus amigos e vizinhos logo descobrem e, lamento dizer, que os trabalhadores, em geral, não tratam os homens cristãos de forma justa. Eles costumam dizer na América, é um país livre, todo homem pode açoitar seu próprio escravo, e é assim aqui. É um país livre, todo homem pode xingar seu colega de trabalho por adorar a Deus. É uma terrível mesquinharia que os homens molestem seus companheiros por serem piedosos. Se você tem o direito de praguejar, eu tenho o direito de cantar salmos. E se você tem o direito de desprezar o domingo, eu tenho o direito de guardá-lo. E tenho o direito de entrar e sair da oficina sem ser chamado de nomes feios, porque vivo no temor de Deus. Mas o direito nem sempre é reconhecido. Alguns têm que enfrentar provações de manhã à noite porque servem ao Senhor. Agora, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, não tenham medo. Embora vocês sejam apenas pobres ovelhas e sejam enviados para o meio de lobos. Não parece que nosso Senhor mal sabia o que estava fazendo quando disse, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos? No entanto, ele não cometeu erro algum. Pensem um minuto. Quantos lobos existem no mundo agora? Eles têm devorado as ovelhas desde que tiveram a chance. Mas há mais lobos ou mais ovelhas vivas hoje em dia? Ora, os lobos ficam cada vez menos numerosos a cada dia, até que quando um lobo desce para as terras habitadas na França, temos a notícia no jornal e não temos um único animal desse tipo neste país, embora costumassem abundar aqui. O fato é que as ovelhas expulsaram os lobos. Parecia que iriam devorar as ovelhas, mas as ovelhas os exterminaram. Assim será no fim com os crentes indefesos e os perseguidores furiosos.
A fraqueza paciente vencerá a força apaixonada. Apenas seja paciente. Você tem uma bigorna na oficina e sabe como o martelo desce forte sobre ela. O que a bigorna faz? Ora, aguenta. Você nunca viu a bigorna se levantar e lutar contra o martelo. Nunca. Ela fica parada e suporta os golpes. O martelo desce, mas agora ouça, quantos martelos foram desgastados por uma bigorna? Onde ela esteve por anos, o velho bloco de ferro permanece, pronto para suportar mais golpes. Os martelos se quebrarão, mas não a bigorna. Seja uma bigorna, irmão. Seja a ovelha, irmão. Pois a submissão celestial vencerá a guerra, e a resistência paciente será mais do que vencedora. Não tema, eu lhe peço, a ponto de ocultar seu testemunho. Conte a todos o que Jesus Cristo fez por você, e quanto mais blasfemarem e perseguirem você, seja você mais determinado pela graça de Deus, para que não consigam encontrar falhas em seu caráter e para que saibam que você é um homem cristão. Suba ao mastro e pregue as cores nele. Pregue outro prego esta noite. Fixe as cores no topo do mastro. Diga, não, nunca pela graça de Deus terei vergonha de ser cristão. Eu poderia ter vergonha se fosse um bêbado. Eu poderia ter vergonha se fosse um blasfemo. Mas nunca terei vergonha de ser um seguidor do Filho de Deus crucificado. Ó, pobres homens e mulheres que têm, em grande parte, que suportar o peso dos ataques do mundo. Que Deus conceda que vocês não temam. Não caiam em dúvida sobre o Evangelho. Não tenham tanto medo a ponto de cair em questionamentos e descrença. O verdadeiro Evangelho nunca esteve na maioria e nunca estará por muitos anos por vir. Você pode ter certeza de que se fizermos uma votação no mundo para qualquer opinião, e se essa opinião for decidida por maioria, ela estará necessariamente errada. De vez em quando, em um país, o certo prevalece, mas em todo o mundo a semente da serpente supera a semente da mulher. Bendito é aquele que pode ficar em uma minoria de um com Deus, pois uma minoria de um com Deus é, no julgamento da verdade, uma maioria. Conte Deus com você e você terá mais com você do que todos os que estão contra você. Não devo mantê-los por muito mais tempo, pois o calor está grande e temo que alguns de vocês estejam desmaiando. Portanto, quero dizer outra palavra que gostaria que todos ouvissem. Este é o quinto, não temas. Você o encontrará em Lucas 12:32. Cristo, pregando aos seus discípulos, disse: Não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Isso se destina a prevenir o medo em relação às coisas temporais. Agora, sei que este é um tempo em que muito do povo de Deus estão muito provados e tremem de medo de não serem providos. Ouçam isso. Vocês escaparam da pobreza ficando com medo dela? Seus medos já os tornaram mais ricos? Vocês não descobriram que é vão levantar-se cedo e deitar-se tarde e comer o pão de dores quando não têm fé em Deus? Não aprenderam isso? E não sabem que se vocês são filhos de Deus, Ele certamente lhes dará alimento e vestimenta? Ah, ouça um suspiro pesado de alguém. Foi um inverno difícil. É verdade, meu amigo. Foi um inverno difícil. Eu diria que os pássaros acharam isso também. E ainda assim, na manhã de domingo, notei quando abri minha janela cedo que eles estavam cantando muito docemente. E esta manhã também eles irromperam em um coro de canto harmonioso. Você sabe o que o passarinho canta quando está sentado em um galho nu com a neve ao seu redor? Ele gorjeia: Mortal, cesse de labutar e sofrer. Deus provê para o amanhã. Aprenda a canção do pardal e tente, se puder, captar o espírito do pássaro que não tem celeiro ou armazém e ainda assim é alimentado. Ah, isto pode confortá-lo. Vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Ele entende suas necessidades. Não é suficiente para uma criança que seu pai conheça suas necessidades? Descanse nisso e esteja confiante de que você será alimentado. Você não terá muito neste mundo, talvez, mas terá o reino. Anime-se com isso. Sua herança ainda está por vir. Você terá o reino. Você já tem agora um interesse imerecido na glória eterna e isso envolve suprimentos presentes. Quem promete o fim proverá o caminho. Algumas das melhores pessoas do Senhor são aquelas que têm que sofrer mais, mas é porque aqui podem glorificá-lo mais sofrendo. Acho que os anjos no céu devem quase invejar um filho de Deus que tem o poder e o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Pois, sem dúvida, os anjos prestam serviço perfeito ao Rei Celestial, mas não sofrendo.
A obediência deles é ativa e não passiva à vontade de Deus. Acho que eles se reunirão ao redor de alguns de vocês no céu e dirão: você viveu em Bethnal Green ou em Sheridan. Assim, os anjos dirão: que tipo de lugar você vivia? Um quarto escuro? Você era muito pobre, estava desempregado e confiou em Deus. Os anjos ficarão satisfeitos quando você lhes disser: ó sim, ainda íamos ao Pai Celestial e dizíamos: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a coisa mais grandiosa que um homem já disse. Pelo menos, acho que é. O Sr. Cuff diz algumas coisas bonitas, mas nunca proferiu uma sentença mais nobre do que essa. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A expressão é sublime. Quando Jó perdeu tudo, depois de ser imensamente rico, sentou-se em um monte de cinzas e raspou suas feridas e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Ele foi reduzido à mais abjeta miséria e ainda assim acrescentou: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Querubins e serafins, em todas as suas canções, nenhuma estrofe supera esse verso heróico. Os anjos não podem alcançar tal altura de sublime devoção ao invisível como Jó fez, quando, em sua miséria, glorificou seu Deus com uma confiança permanente. Ó, vocês que são trazidos muito baixo têm grandes oportunidades de honrar a Deus se confiarem nele. Não temas, não temas, não temas a perda do bem exterior, ele proverá para os seus. Lhes dará suprimento de alimento diário e tudo o que precisarem além disso. E ele lhes dará alimento espiritual também. Quando Deus salva seu povo, ele lhes dá alimento espiritual para viverem até chegarem ao céu. Deus não nos trata como o duque de Alva tratou uma cidade que se rendeu. Ele concordou em dar aos habitantes suas vidas, mas quando eles reclamaram que estavam morrendo de fome, ele maliciosamente respondeu: eu lhes concedi suas vidas, mas não prometi comida. Nosso Deus não fala assim. Ele inclui na promessa de salvação tudo o que a acompanha. E você terá tudo o que realmente precisar entre aqui e o céu. Portanto, não tema. Por fim, o tempo me falta, mas eu ia concluir com aquela palavra no capítulo 27 de Atos, versículo 24, onde o Senhor enviou seu anjo ao seu servo Paulo na época do naufrágio e lhe disse: não temas, Paulo, é necessário que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Então eu oro a Deus para que todos os perigos futuros, todos os males iminentes e perigos que o cercam agora, não o façam temer, pois o Senhor não permitirá que um fio de cabelo da sua cabeça pereça, mas aquele que o criou o sustentará e fará de você mais que vencedor também. Povo provado de Deus, descanse no Senhor e sua confiança será sua força. Você já ouviu falar do menino a bordo do navio em tempo de tempestade, que era a única pessoa que não tinha medo? Quando perguntaram por que ele não tinha medo, ele disse: porque meu pai está no leme, meu pai é o capitão. Temos ainda uma razão melhor para afastar todo medo, pois não só nosso pai está no leme, mas nosso pai está em toda parte, segurando os ventos e as ondas na palma de sua mão. Nenhum problema pode acontecer a você ou a mim, exceto o que ele ordena ou permite. Nenhuma provação pode vir, exceto o que ele restringirá e controlará. Nenhum mal pode acontecer que certamente não opere para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, não tenha medo. Mesmo que a tempestade uivante grite e o navio range e geme enquanto labuta entre as ondas e você pensa que nada além da destruição o aguarda, não tema. Não deixe que o medo permaneça, nem por um único momento, na presença do Cristo eterno que diz: sou eu, não tenha medo. Que Deus conceda que seu próprio não temas penetre o coração de todos aqui presentes de alguma forma, e para o seu nome seja a glória em todo tempo e lugar. Amém. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos
Pilatos em sua indecisão, o Sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre